autodisciplina. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mais um episódio inédito do podcast Autodisciplina. Eu sou Alex Toledo e estou aqui com o Vitor Coach. Aqui vamos compartilhar com você os princípios para você desenvolver autodisciplina. Se inscreva no canal Vitor Coach, deixe o like desde o início. E é isso aí, bora, pessoal. O tema de hoje é princípio 1. Faça primeiro o que é mais importante, desenvolvendo força de vontade. Pergunta número 1. O que é princípio 1? Faça primeiro o que é mais importante. Então, bom pessoal. Bom, o princípio 1, faça primeiro o mais importante, é um princípio que diz respeito à força de vontade. Força de vontade é nós fazermos o que tem que ser feito, mesmo que nós não queremos fazer. Ok. Só que para que nós possamos construir a força de vontade, que é um combustível para que nós possamos alcançar os nossos objetivos, nós precisaremos de alguns princípios. E a força de vontade, ela é construída, ela é desenvolvida através de 6 princípios. E o primeiro princípio da força de vontade é exatamente esse. Princípio 1, faça o que é mais importante primeiro. Esse princípio diz respeito a você esquecer aquilo que não é importante, aquilo que é desnecessário, aquilo que não vai te levar em lugar nenhum, a partir do momento em que você acorda, e fazer primeiro aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é relevante. E aí vem a pergunta, o que é importante para mim, Vitor? E eu te falo, só você vai saber aquilo que é importante para você. Porque saber o que é importante para você é o que vai te levar em direção ao seu objetivo. E só você tem a resposta para essa pergunta do que você tem que fazer, do que é importante para você. E quando nós olhamos na prática, o que nós vemos às vezes são pessoas fazendo às vezes aquilo que é desnecessário. A partir do momento em que a pessoa acorda, a maioria das pessoas já pega um celular. Ou vão pensar na roupa que vai vestir para poder usar, aí que vai decidir o que vai colocar na mochila, o que vai colocar na bolsa, aí que vai pegar os documentos e vai colocar na pasta. E essa questão das redes sociais é muito forte, cara. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa acorda, a maioria já pega o celular. E aí fica em redes sociais, fica em sites de notícias, fica respondendo mensagens dos outros, quando na realidade a primeira coisa que ela deveria estar fazendo é algo que vai levar ela em direção ao objetivo dela. Porque exatamente pelo fato da pessoa não estar fazendo aquilo que é mais importante primeiro, que é o que faz a pessoa, às vezes, quando chega no final da tarde, no final do dia, ela não quer fazer aquilo que é importante para ela. Por quê? Porque ela já está completamente cansada e completamente exausta no final do dia. Então a gente começa o dia cuidando daquilo que é importante para a gente. Se não der tempo de fazer aquilo que é desnecessário, deixa para depois. Faça primeiro o que é importante. Mas aí vem a pergunta, mas Vitor, e se na minha vida aparecer um objetivo urgente, algo que eu preciso fazer agora, e não tiver como fazer aquilo que é importante para alcançar o meu objetivo? Nesse caso, tudo bem. Mas o fato é que na maioria das vezes a gente não tem um objetivo urgente que precisa ser alcançado agora. Então corra atrás do que é o objetivo importante. Então faça primeiro aquilo que é importante. Qual a importância do princípio 1? Faça primeiro o que é mais importante. A importância do princípio 1, faça primeiro o que é mais importante, a importância dele é que você vai economizar energia, você vai economizar tempo, e você, em um primeiro momento do seu dia, você já vai ser direcionado em direção ao seu objetivo. Porque quando a gente simplesmente faz, às vezes, ações que são desnecessárias para a gente, que acabam auto-sabotando a nossa energia, a força de vontade que nós temos, ela não é algo ilimitado. Força de vontade não é algo ilimitado. Ou seja, a força de vontade, ela acaba.
né? Se tem uma pessoa aqui que pensa que força de vontade é ilimitado, força de vontade não é ilimitado, força de vontade acaba. É lógico que todos os dias, conforme nós vamos dormindo, tendo uma boa noite de sono, descansando, a força de vontade ela é reabastecida. Mas a gente começa o dia com o pico da força de vontade alto, mas ao longo do dia a força de vontade ela vai acabando, ela vai diminuindo, até que chega no final do dia ela vai se esgotando. Por quê que isso acontece? Por favor, pode falar. Cansaço? Não, sim, ela vai se. Sim, o cansaço é a consequência. O cansaço é algo físico realmente, que são os sintomas de que a sua força de vontade ela está baixa. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa ela toma muitas decisões ao longo do dia, ela faz às vezes o que não é necessário. Então, quanto mais a gente vai... Quando a gente faz o que tem que ser feito, por exemplo, à noite, por exemplo, eu quero emagrecer e eu deixo para ir para a academia à noite. À noite. Isso não seria uma ideia boa. Por quê? Porque à noite a minha força de vontade ela está mais baixa. E aí a chance maior de que eu desista de ir para a academia à noite é maior. Por quê? Porque eu já estou cansado, eu já estou exausto. O dia inteiro ali eu fiquei tomando várias e várias decisões. E aí vem a pergunta, nossa, será que eu vou ou não vou para a academia? Nossa, eu tenho uma festa para mim poder ir. Será que eu troco essa festa para mim ir ou eu vou para a academia? Será que eu deixo de sair com meus amigos ou vou para a academia? Será que eu deixo de estudar ou ir para a academia? Desculpa, deixo de estudar ou sair com meus amigos? Eu deixo de fazer uma coisa para poder realizar outra. E na maioria das vezes a pessoa escolhe a outra. Porque ela, tendencialmente, ela parece ser mais atraente e também pelo fato de que a pessoa não tem força de vontade para se segurar e não fazer aquilo. Então, a grande questão é, faça primeiro o que é mais importante e depois, no final do dia, ao longo do dia, você vai ter tempo para fazer as outras coisas. As tarefas secundárias, ou seja, as tarefas que não são tão importantes. Sair com os amigos, a diversão, o entretenimento pode ficar para depois. Que, inclusive, esse entretenimento, a Netflix, sair com os amigos, tomar uma cerveja, tudo isso pode ser usado como uma recompensa. Né? Tudo isso é muito bom, mas isso pode ser usado como uma recompensa. Se eu fizer aquilo que vai me levar em direção ao meu objetivo, se eu tomar aquela ação, eu depois vou me dar essa recompensa. Qual a relação entre importância e autodisciplina? Acho que você que é o princípio. Faça primeiro o mais importante. A relação entre os dois, entre o princípio 1, faça primeiro o que é mais importante, e a autodisciplina, a relação dos dois é que esse princípio vai facilitar para que a pessoa desenvolva a autodisciplina. O princípio do faça primeiro o que é mais importante vai facilitar o processo daquela pessoa na hora de desenvolver a autodisciplina. Então, se eu tenho um objetivo, tenho clareza, estou definindo as ações, estou tomando as ações para alcançar o meu objetivo. E aí, eu utilizo esse princípio, eu vou fazer primeiro, a partir do momento em que eu acordo, abro meus olhos, vou, lógico, cuidar da minha higiene pessoal, da minha alimentação, e logo depois vou focar nas ações que irão me levar em direção ao meu objetivo. E aí, a partir desse momento, eu vou colocar em prática as ações para me desenvolver a autodisciplina. Que são o quê? Em um primeiro momento. E aí pode ser que surjam perguntas nas mentes das pessoas, Vitor, eu sou uma pessoa que trabalha. Sou uma pessoa que trabalha de manhã,
Ou eu sou uma pessoa que estuda de manhã, ou eu sou uma pessoa que tem compromissos de manhã e à tarde. Como é que eu vou fazer primeiro aquilo que é muito importante? Se eu trabalho. Só que o meu trabalho vai me ajudar a pagar minhas contas. Só que o meu objetivo é emagrecer. Como é que eu consigo conciliar os dois? Utilizando o princípio do utilizando o princípio do faça primeiro o que é mais importante. E aí que vem a questão. Se a pessoa trabalha 8 horas da manhã, 8 horas da manhã ela tem que estar no trabalho dela, ela pode acordar 6 horas da manhã. Acordando 6 horas da manhã, com certeza de 6 a 7 horas da manhã ela consegue fazer aquilo que vai levar em direção ao objetivo dela, ou seja, vai tirar 1 hora, e depois das 7 até as 8 horas da manhã, ela se organiza, ela toma um banho, ela se arruma para poder ir até o trabalho dela. Então a pessoa ela pode estar conciliando dessa forma. Então não é desculpa, né? Não deve ser visto isso como desculpa a pessoa falar que trabalha e não tem tempo para poder correr atrás do objetivo. Então, faça primeiro o que é mais importante. Só que para você poder entender o que é mais importante, que tem que ser feito primeiro ao você acordar, você precisa ter clareza. Que, inclusive, nós fizemos episódios passados falando sobre clareza. Se você não assistiu, já saiu no podcast um episódio que nós falamos sobre objetivo. Como definir um objetivo. Já saiu, vai lá no YouTube, digita Vitor Coach, digita podcast autodisciplina, como definir um objetivo. Que tem esse episódio lá, você vai conseguir definir um objetivo para você poder iniciar a sua jornada. Definir o objetivo, você vai pensar, nossa, que ações que eu tomo para alcançar esse objetivo? E como que eu tomo essas ações consistentes? E por falar em consistência, fizemos um episódio também sobre consistência, vai lá e assiste. E aí, depois, você vem a ter esse princípio e percebe, olha, eu vou fazer primeiro o que é mais importante. Porque essa ação que eu vou tomar é importante, que vai me levar em direção ao meu objetivo. E aí o que acontece na prática, que eu vejo muito, Alexandre, na realidade das pessoas a pessoa se deita para dormir, ok. A pessoa se deita para dormir, ok. Me deitei, dormi, despertador tocou, 6 horas da manhã, levantei. Só que antes de levantar da cama, eu pego meu celular, vou dar uma olhada nas redes sociais. Deixa eu entrar aqui no meu Instagram. Olha, tem mensagem no direct. Olha, o fulano, o artista publicou um stories. Olha que foto bonita de fulano, ele tá na praia, olha que bonito. Aí do Instagram ela pula para o Facebook. Aí do Facebook ela continua ali na feed descendo. Aí ela se diverte assistindo o meme. Aí ela percebe que tem mensagem no Messenger. Vai responder as mensagens do Messenger. Vai entrar no e-mail. Entrou no WhatsApp para responder as mensagens do WhatsApp. Quando ela percebe, ela ficou ali de 15 a 20 minutos nas redes sociais. Com 15 a 20 minutos, dá para a pessoa fazer bastante coisa, dependendo da coisa. Já dá para a pessoa acelerar o processo dela. Então ela perdeu tempo, energia e força de vontade. Ela começou fazendo primeiro o que é mais importante? Não. É mais importante ela entrar em redes sociais para responder as mensagens? Não. Por isso, isso pode ser feito no final do dia. Antes da pessoa dormir, ou no final da tarde, a pessoa tem capacidade de responder essas mensagens depois, a não ser que seja uma mensagem muito urgente. Só que quando as pessoas elas têm um senso de urgência para falar com a outra, elas ligam. Seja por telefone, seja pelo celular mesmo, elas ligam. Então, observa isso, analisa isso. A mesma coisa é a roupa. A pessoa fica horas. Que roupa que eu vou usar? Essa calça, será que vai combinar com essa blusa? Essa blusa vai combinar com esse sapato? Esse brinco, será que fica bom?
Será que hoje eu tenho aula de quê? É matemática, é física, é química. Aí que a pessoa vai colocar os livros na mochila, vai colocar o caderno. É aí que a pessoa vai decidir o que ela vai fazer no dia. Não, decida tudo isso, sabe que horas? À noite. À noite você decide o que você vai fazer de manhã. De manhã você só executa. O que acontece com uma pessoa que não constrói o princípio faça primeiro o mais importante? Olha, uma pessoa que não constrói o princípio faça primeiro o que é mais importante, ela, ela vai tender a não ter uma força de vontade muito bem construída. Esse princípio, ele não é o primeiro da força de vontade, já não é à toa. Ele é um princípio da força de vontade justamente porque eu acredito que esse princípio é um dos princípios mais fortes para a pessoa poder ter força de vontade. Porque sem ele, os outros ainda vão fazer com que a pessoa tenha força de vontade, consiga ficar de pé, mas esse princípio ele é muito potente porque faz a pessoa realmente reconhecer o que ela está fazendo, ganhar consciência para o que ela está fazendo no começo do dia dela. Então, a pessoa que não aplica esse princípio do começa aos poucos, ou ignora esse princípio, ela vai tender a continuar nesse ciclo de fazer primeiro aquilo que é desnecessário, para depois fazer aquilo que é importante. Ou, pior, tem aquelas pessoas que ficam oscilando. Faz primeiro o que não é importante, depois faz o que é importante, depois faz o que não é importante, depois faz o que é importante, e fica nesse ciclo assim, nesse chove e não molha, e por aí vai. Mas a recomendação é, já comece a fazer primeiro aquilo que é importante. Acordou, né? Acordei, a primeira coisa que eu faço, tomar um café e depois fazer primeiro aquilo que é importante. Aquilo que vai me levar em direção aos meus objetivos. Até mesmo porque, cara, às vezes, por exemplo, quinta-feira eu estava escrevendo um artigo de manhã. E de manhã é um horário onde eu e grande parte da maioria das pessoas elas têm clareza mental. A mente ela está mais clara. A mente ela não está com tanto excesso de pensamentos porque não passou pela loucura do dia a dia ainda. Não aconteceu tanta coisa, problema, muita coisa para resolver, não. Então a pessoa já começa o dia praticamente ganhando. A pessoa começou o dia fazendo aquilo que é importante para ela, a pessoa tem até uma sensação de dever cumprido. Ela tem até uma sensação de positividade dentro dela. Puxa, eu dei mais um passo em direção ao meu objetivo. Eu dei mais um passo em direção àquilo que eu quero para a minha vida. Eu estou subindo um degrau do sucesso que eu quero ter na minha vida. Então, quando a pessoa faz primeiro aquilo que é importante, ela está sendo levada para o objetivo que ela quer atingir. Do que simplesmente ela deixar o dia acontecer. Então, a principal coisa que você pode fazer para você, acordou de manhã, faça primeiro aquilo que é importante. Não deixe para fazer depois. Ah, mais tarde eu faço isso, à noite eu faço isso, à noite eu faço aquilo. Porque a gente entra no ciclo de procrastinação. Né? Ah, eu tenho que fazer isso agora de manhã. Isso é importante, eu tenho que fazer agora. Aí, ao invés dela fazer de manhã, ela deixa para fazer 8 horas da manhã. Aí depois ela deixa para as 9. Aí das 9 ela fala, ah não, à tarde eu faço. 2 horas da tarde eu faço. Aí depois ela deixa 6 horas da tarde eu faço. E aí, quando chega 6 horas, ela fala, eu vou deixar para amanhã. E aí, como é que ela desenvolve a autodisciplina, deixando o que tem que ser feito para amanhã? Você que está nos assistindo, entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar na descrição, ou na bio. Tá na bio, Vitor? Tá na bio no Instagram. E entre no nosso canal também. Se inscreva no canal Vitor Coach. E deixe aquele like. Vitor, compartilhe com a gente um obstáculo para a pessoa construir o princípio, faça primeiro o mais importante. Então, para a pessoa poder construir o princípio um obstáculo que eu vejo
um obstáculo que eu vejo é a pessoa ignorar a intensidade desse princípio. É a pessoa ignorar os fatos. E até agora o que eu trouxe aqui não tem nada... É completamente mostrado que é um fato isso que acontece. E o obstáculo que eu vejo é da pessoa resistir à mudança. Resistir a aplicar o princípio do faça primeiro o que é importante. Né? Quando chega a noite, a quantidade de pessoas, quando chega no final da tarde, por volta de umas 18h40, que é o horário que normalmente começa a aula na grande parte das faculdades, seja online ou presencial, agora está mais online, a quantidade de pessoas que estão abrindo boca durante a aula de sono, cansaço, não é brincadeira. E pior, tem uma minoria de pessoas que nem se dá o trabalho de ir na faculdade. Ou vai um dia, depois falta o outro, e por aí vai. E aí vem a pergunta, por que isso acontece? É claro, existem milhares de fatores. Se eu me alimento mal, ou não estou nutrindo meu corpo, como é que eu vou ter energia? Só que o foco não está também nisso. O foco está na pessoa se ocupar com aquilo que é desnecessário. Então a gente toma muitas decisões, Alexandre. Quando a gente toma a decisão, nossa, será que eu como pão de forma ou será que eu como pão de sal? A pessoa fica naquela. Será que eu faço dieta ou não? Será que eu bebo refrigerante ou suco de maracujá natural? Será que eu como doce ou não como? Será que eu compro biscoito Doritos ou Traquinas? Qual dos dois será que faz menos mal? Doritos ou Traquinas? Então, os dois, praticamente os dois. Um é puro açúcar, o outro é puro sódio. Quem é que entende um negócio desse? Então, a pessoa fica nessa. E aí, muitas decisões, muitas tomadas de decisões, quando chega no final da tarde, as pessoas estão esgotadas. E aí senta lá, nossa, a professora está falando, aí a professora está falando, aquela vozinha da professora, o barulhinho do ventilador começa a soar como um mantra, como algo que gera ali um constante relaxamento. Um constante relaxamento, é quase como se estivesse hipnotizando a pessoa. Aí quando a pessoa se vê, ela já, nossa, já quer dormir, entendeu? Então faça primeiro o que é mais importante. Acordou, faça primeiro o que é mais importante, que depois você pode fazer o que você quiser. Tá, não é bem assim, né? Mas praticamente esse é o espírito da coisa. Igual, a gente tá gravando o episódio agora de manhã. A gente tá gravando desde as 9 horas da manhã. O Alex Toledo acordou e já veio gravar o podcast. Primeiro o que é mais importante, depois, tá literalmente liberado do podcast. Então, esse é o espírito da coisa. Como colocar em prática o princípio passa primeiro o mais importante. Mas primeiro eu vou fazer um negócio aqui. Por favor. O mais importante, primeiro, aproveitando a sua energia, planeje em fazer o mais cedo possível as suas atividades que está procrastinando e que sabe são essenciais para você. Por mais que as atividades fiquem impertinentes no decorrer da execução da tarefa, não desista nem ceda. Se quiser complementar aí, complementa. Não, é exatamente isso que você falou. É não desistir. Inclusive esse princípio 1, faça primeiro o que é mais importante, ele não é uma brincadeira nossa, eu não tirei isso da minha cabeça e resolvi ensinar aqui no podcast, não. Tem um livro chamado o livro do Stephen Covey, que é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes.
um dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes é exatamente esse. Fazer o que é importante primeiro. Ou seja, 7 hábitos, imagina quais são os outros hábitos, né? Se esse não é um grande hábito. E esse hábito é tão forte, foi tão assim, incrível para o Stephen Covey, que ele criou um outro livro que ele chamou exatamente esse. Exatamente esse é o nome do livro. Faça primeiro o que é mais importante. E esse princípio 1, ele também é uma técnica de produtividade. Né? Tem uma técnica de produtividade que é você definir prioridades. Né? Criar as 3 prioridades, fazer primeiro as 3 prioridades do seu dia. Depois você faz essas 3 prioridades, depois você pode fazer o resto do que você quiser. Mas primeiro fazer o que é mais importante. Então, você vai ser produtivo também, você vai em direção ao seu objetivo se você aplicar esse princípio. Né? Mas aí, voltando para a pergunta que você fez, como é que a gente implementa esse princípio de uma forma prática para as pessoas? Primeiro, organize o seu dia seguinte na noite anterior. Antes de dormir, você vai organizar o seu dia seguinte. Você vai pegar e você vai ler o seu plano de ação. Você vai pegar e vai ler vai escrever e vai ler todas as ações que você vai tomar no dia seguinte. Tudo que é importante que você precisa fazer. Ok. Você precisa ganhar clareza disso e consciência disso. Organize também à noite a roupa que você vai usar no dia seguinte, quando você acordar. Organize as pastas, os documentos, organize os livros, os cadernos. Organize todo o seu dia seguinte. Porque quando você acordar pela manhã, simplesmente só execute. Simplesmente só faça Você que disse para não ficar fazendo lista do que fazer no outro dia, foi você? Cara, deve ter sido. Porque eu não acho bacana. Eu não acho... Por causa, se você for olhar o que você tem que fazer, ele já fica naquilo ali, pensando no que tem que fazer no outro dia e já gasta energia para dormir. Fica 1 hora pensando, 1 hora para chegar ao sono. Olha, não, na verdade, o que eu recomendo é que a pessoa ela realmente tenha um plano, ela anote nesse plano as ações que ela vai tomar no dia seguinte, que ela leia antes de dormir. Não é para ler antes de dormir, não. Não, então não fui eu que recomendei isso, não. Não é para ler, não. Por causa, se ela ler, ela vai gastar um pouco tempo e energia ali pensando no que tem que fazer amanhã. E para não se preocupar, a pessoa ficar toda relaxada, tá? A pessoa ficar toda relaxada, para ela dormir mais rápido, é não preocupar com nada. Mas o que é mais interessante, então eu acredito que não tenha sido eu. Porque o que exatamente eu ensino dentro do princípio da autodisciplina é o contrário, quando eu ensino sobre esse princípio. É a pessoa ler as ações que ela vai tomar antes de dormir. Porque aí quando ela acorda, ela só executa. E bem pelo contrário. Ela não vai ficar preocupada. Ela não vai ficar preocupada. Ela não vai ficar preocupada. Bem pelo contrário. Vai ficar preocupada. Sim. Não, vai preocupar não. Ela vai saber exatamente o que ela vai ter que fazer no dia seguinte. Mas vai ficar pensando naquilo, entendeu? Não. A não ser que ela entendeu? Que é a preocupação com o que tem que fazer no outro dia. Não. Ela pensando, isso é um problema. E eu discordo plenamente. E não ficar no celular à noite, por causa à noite a luz do celular atrapalha. Não, essa questão da luz do celular, eu estou de acordo. Pelo menos 1 hora antes de dormir, é importante a pessoa esquecer o celular. Porque a claridade do celular, a tela azul, faz com que a melatonina, que é o hormônio que é responsável pelo nosso sono, ela demore mais tempo para poder chegar até a gente.
né, se manifestar em nós. Agora, essa questão do fazer primeiro o que é mais importante, eu recomendo, sem sombra de dúvida nenhuma, a pessoa anotar aquilo que ela tem que fazer. Inclusive, grandes especialistas em produtividade falam exatamente isso. Principalmente eu vou dormir literalmente desesperado no dia seguinte se eu não saber o que eu quero fazer no dia seguinte. Não, mas você Eu planeja vou, algumas horas antes de dormir, né? eu, Não eu na vou, hora de dormir. não é Você na hora de dormir. para antes, Não, duas eu horas, não. checar a lista de verificação que você fez no dia e o que você tem que fazer no outro dia. Aí você já arruma Não, antes mas de dormir. não. O que eu falo com a pessoa? Ela tira um dia na semana, por exemplo, pode ser no domingo, e ela escreve, ela organiza, não, ela tira um dia, por exemplo, no domingo, sei lá, 6 horas da tarde. Ela organiza tudo que ela tem para fazer ao longo da semana. As ações que ela precisa tomar. E aí, ela só, às vezes, tem que pegar para poder só ler o que ela tem que fazer no dia seguinte. Durante a semana e tal, durante os dias. É lógico, às vezes vão surgir coisas novas e tal, mas isso vai facilitar muito o processo da pessoa. A pessoa pode escrever 1 hora antes de dormir. Né? 1 hora antes de dormir, sei lá, umas 6 horas da tarde, 7 horas da noite, quando a pessoa não está fazendo nada, está de boa em casa, pega o celular rapidinho, vê o que tem que ser feito amanhã e pronto. Depois fica lá no quarto, deita e relaxa um pouco, ou lê um livro e depois se deita para poder dormir. Porque ela acorda no dia seguinte já sabendo o que ela vai fazer, né? O que tem que ser feito. Porque acordar no dia seguinte, aí pensar nossa, o que eu vou fazer hoje? Aí que a pessoa vai montar um plano, aí que a pessoa vai organizar esse plano. Aí depois, até a pessoa executar, nossa, já gastou tempo, já gastou energia, e por aí vai. Então você vai querer que faça mais perguntas? Como é que é? Já deu tempo, né? Cara, já concluímos já. Então vou terminar aqui. O convite que eu vou fazer para vocês aqui é que se inscreva no desafio da autodisciplina, que é um evento 100% online, 100% gratuito, e onde você aprenderá exata metodologia para Pessoal, acredito que tenha parado a internet dele, mas se inscreva no desafio da autodisciplina, o link vai estar na bio. 100% online, 100% gratuito. E se inscreva no canal Vitor Coach, ative as notificações para receber os próximos episódios do podcast. Te vejo do outro lado. Obrigado, Alex Toledo. Obrigado a você que nos assistiu.